Eu estou assim a uns 15 mil quilômetros, no mínimo, de distância aí da maioria de vocês. No momento eu estou no Canadá e embora eu tenha falado boa noite para vocês, aqui nosso sol vai até às 9 horas quase da noite. A gente já tem uma diferença de fuso horário aí, então lá fora o céu está azul, o sol está brilhando. Mas enfim, né, para a maioria dos que estão me ouvindo, é noite já, então vai uma boa noite bem caloroso, com muita honra. Lembrando que essas novas dimensões da sala de aula é um processo ainda que a gente está se adaptando, né? A minha geração, pelo menos, não está tão acostumada a sair da sala de aula física e, de repente, ter uma sala virtual assim tão ampla, tão imensa. Mas, de qualquer forma, é uma honra, né, dividir esse tempo com vocês. E eu não poderia deixar de expressar assim, um encantamento de participar desse sistema de redes aí tão avançado, né, e tão útil para o nosso processo de aprendizagem. E é claro também já aproveitar e agradecer, né, de forma coletiva para todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto, e sabe que são muitas pessoas, né, de forma direta ou indireta. Então, o nosso agradecimento também por essas pessoas que tornam possível, né, esses momentos que vamos passar na sequência. Bom, primeiro, o tema, né, a escolha do tema, os movimentos migratórios no contexto das políticas globais, existem assim, 3 fatores que motivaram a definição desse tema. O primeiro deles é porque a mídia nunca falou tanto, né, em imigração, em deslocamentos, em refugiados, como tem falado ultimamente. Então, é um tema aí que está ocupando um grande espaço dos meios de comunicação. É um tema também que, com certeza, tem atingido muito mais os nossos vestibulares. Então, o nosso aluno ele tem que estar bem antenado com todo esse sistema de atualização, né, das questões migratórias. A outra questão é que é um tema muito abrangente. A gente não pode falar de migração sem falar de globalização, sem falar de demografia, economia, né, aspectos também sociais, enfim. É um tema assim, que é muito extenso, muito amplo. E o terceiro motivo, que é um motivo assim, bem pessoal, né, que é porque eu faço parte também desse contexto. Atualmente eu sou imigrante aqui no Canadá, já faz aí algum tempo, e não deixa de ser um tema que eu estou sentindo também bastante no meu dia a dia. Então, por esses motivos aí, nós decidimos selecionar os movimentos migratórios no contexto das políticas globais. Nós vamos dividir essa apresentação em 4 blocos. Vamos começar agora com o bloco 1, né, o primeiro bloco, que seria assim mais a parte conceitual. Como todo tema, a base conceitual ela vai ser assim fundamental para a gente conseguir transitar, né, por toda essa gama de informações e de situações diferenciadas que dentro do contexto de migrações. Então, é claro que são conceitos que eu imagino que a maioria das pessoas que estão me ouvindo já tem conhecimento, já tem um domínio. Mas é importante reforçá-los porque os nossos alunos eles fazem muita confusão ainda, né, com a questão de imigrante, emigrante, migrante, né? Essa vogalzinha no início da palavra faz toda uma diferença. Então, a gente vai começar, vai dividir esse bloco também em 3 subtemas, que seria a parte de conceitos, pegando como base, né, ponto de partida, imigração, 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 principalmente voltada para o aluno de ensino médio, ensino fundamental, mas também com um certo
aprofundamento de outros conceitos que vão sendo conectados à medida que nós discutimos o assunto. Outro subtema seria os tipos de deslocamento, como classificar essa gama de movimentos migratórios que nós temos em todo o globo, e também a relação de toda essa dinâmica na população absoluta em escalas diferentes. A gente vai trabalhar principalmente com a questão da demografia, mais no aspecto de número populacional. O que muda, o que fica mais ou menos igual em relação aos movimentos migratórios. Bom, a gente começa discutindo o conceito de imigração, emigração e migração a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ao invés de repente, entrar numa sala de aula e já colocar uma definição na lousa, ou mesmo uma citação, seria interessante chamar esse aluno para uma reflexão. E dentro dessa declaração, Universal dos Direitos do Homem, diz que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra. Quando nós partimos do princípio, toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, nós já estamos colocando esse cidadão na condição de emigrante. Essa ideia de um deslocamento para um espaço externo. Então, emigrante, externo, é uma saída. E aí a declaração continua, mas toda pessoa tem o direito de regressar ao seu país. É esse movimento, essa dinâmica que a gente chama de migração. Os deslocamentos de diferentes escalas, diferentes formas, quando nós não vamos assim defini-los propriamente de ponto de partida, ponto de chegada, nós trabalhamos com a ideia de migração. E se toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, é porque ela vai para um outro lugar. Então, quando ela chega no outro lugar, ela vai ser um imigrante. Ela vai entrar no novo país. Então, essa ideia dessa base conceitual que, antes de continuar o tema como uma sala de aula, é importante que o nosso aluno ele tenha um controle, um domínio total desses conceitos estruturantes. Quando a gente fala em imigrantes, nós pensamos muito, até na introdução eu comentei alguma coisa, em relação a toda essa movimentação que a mídia está trazendo para os noticiários, que é a crise na Síria, principalmente, que está mais em foco. Mas toda essa dinâmica de deslocamento, ela é muito antiga. Esse é o momento, de repente, de chamar o nosso aluno a fazer uma investigação histórica. Então, quando a gente coloca o indivíduo dentro do tema, com certeza ele vai assim reagir de uma forma muito mais positiva. E esse exercício nós podemos fazer agora rapidinho mesmo, dentro dos ascendentes, de onde vieram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e por aí a gente pode fazer uma sequência na nossa árvore genealógica. E mesmo como, talvez não precisa buscar tão distante no processo de imigração, mas é muito raro as pessoas que elas nascem e continuam no mesmo lugar a vida inteira. Bom, eu conheço alguém, que não vou dizer o nome aqui, talvez o sobrenome, chama Lama, que é coautor com a CPB, que ele é uma das pessoas raras que nasceu e vive na mesma cidade. Mas essa é uma situação assim que não é tão comum, porque, a princípio, as comunidades, as pessoas, elas vão buscar algumas opções que nem sempre se encontram no seu lugar de origem. Então, quando o aluno ele consegue se inserir nesse contexto
de que em algum momento da sua história o tema imigração está presente, então a assimilação também vai ser muito mais interessante. Bom, partindo dessa base, né, lógica, desses conceitos de migração, emigração e imigração, essa diferença, que embora pareça uma diferença assim, mais ortográfica, mas na realidade, né, tem uma importância muito, muito consistente, e chega a números, né, muito elevados de pessoas que estão aí transitando, se deslocando, esse fluxo de pessoas, que segundo a ONU, em 2010, eram 214 milhões de imigrantes. São 214 milhões de pessoas fora do seu território, isso no sentido território nacional, fora do seu território nacional de origem. Mas existem, claro, os dados mais atualizados. Em 2013, esses dados já chegaram a 232 milhões. E, segundo projeção da ONU, esses valores até 2050 podem chegar a 450 milhões. Então, se nós compararmos aí a população do Brasil, nós vamos ter muito mais, atualmente, né, o número de imigrantes é superior ao número da população absoluta do Brasil. É praticamente um país inteiro que está, um país grande, né, de grande porte, como é o Brasil populacional, um país inteiro que está aí circulando em outros territórios, em outras nações, tentando se ajustar, né, a novas situações. Aí nós partimos dessa ideia de que se existe um imigrante ou um emigrante, ou mesmo processo de migração, nós vamos fazer uma conexão com a questão das fronteiras. As fronteiras geográficas, aquela fronteira física, né, quando um cidadão, um imigrante, ele vai se deslocar, ele passa por essa transição de um país para outro, por essa zona de fronteira, então ele chega ao seu lugar de destino. E temos também as fronteiras culturais, que essas são mais complexas ainda. Dentro desse processo de globalização, né, do mundo conectado, da economia, mais ou menos, dentro assim, de um processo de um sistema, a gente chega à conclusão de que essas fronteiras, mesmo geográficas e culturais, elas são mais abertas para o capital. Ou seja, é muito mais fácil a transferência de capitais, de bens, de valores, do que a imigração de pessoas. Então, nós temos uma fronteira mais fechada. Aí nós entramos nos paradoxos, né, da globalização. Um desses paradoxos, que já foi, né, comentado, é que essas fronteiras elas vão selecionar o que pode passar por elas e o que não pode, o que não deve passar por elas. Então, a grande parte dos seres humanos não tem um trânsito livre pelas fronteiras geográficas e até mesmo culturais. O segundo paradoxo é que a migração é um fato, é um processo muito antigo, mas existe assim, uma seleção dos imigrantes desejados e aqueles imigrantes indesejados. Aí nós entramos de novo no processo de globalização. Então, toda essa dinâmica de economia global, ela vai selecionar quais são os imigrantes desejados e indesejados. Aí nós entramos num terceiro paradoxo, que seria os imigrantes, os profissionais qualificados, eles são mais desejados, eles têm um acesso mais livre por essas fronteiras, enquanto que os trabalhadores profissionais desqualificados, eles vão ter mais problemas para transpor as fronteiras internacionais. Né? E acelerando aí um pouquinho, porque nós temos muita coisa para trabalhar, nós chegamos ali na ideia de Manuel Castells, que seria
que nós estamos num momento onde esse conjunto de locais, de lugares, ele vai vai ceder, né, importância para o espaço de fluxos. Então, dentro desse paradoxo também de quem pode atravessar a fronteira, quem não tem, nós temos aí um terceiro problema, que é um dos mais graves, que seria esse fortalecimento das fronteiras. Então, é necessário proteger as fronteiras, é necessário vigiar essas fronteiras, porque nem todos podem passar por elas. E aí surge, né, aquela situação que seria a decadência do processo de imigração, que seria a luta dessas pessoas de ultrapassar essas fronteiras vigiadas. Então, a migração é necessária, tem os imigrantes que são desejados, tem os indesejados, com isso as fronteiras vão se fortalecendo, mas dentro desse fortalecimento de fronteiras vai surgir também um comércio clandestino, né? Poderíamos colocar entre aspas, uma indústria clandestina negra da imigração, que vai tentar de todo jeito forçar esses imigrantes indesejados para transpor, né, essas fronteiras geográficas. E, na sequência, tentar transpor também as fronteiras culturais. Ou seja, dentro também dessa ideia de globalização, nós vamos analisar a importância dessas redes que, conforme eu já falei, o professor Manuel Castells trabalhou muito, muita intensidade, que seria a velocidade da informação, as facilidades dos transportes, as redes sociais, que vão tornar o processo de migração, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, mais fáceis, né, mais fluidos, mas não para todas as pessoas, mas não para todo mundo. E aí, para fechar, né, esse primeiro bloco, nós vamos ter, então, a imigração classificada de acordo com espaço, tempo, causa e situação. Dentro desse contexto conceitual, nós vamos ter a noção de espaço, que isso é muito importante para a geografia. Então, dentro de uma noção de espaço, essa migração pode ser interna ou pode ser uma migração internacional. Então, dentro do mesmo país, eu tenho o êxodo rural, uma migração entre regiões, uma migração até de bairros pode acontecer, mas dentro do espaço mais amplo, de uma escala, né, mais ampla, eu vou ter também uma migração internacional, que aí se torna muito mais complexa e, de repente, é o que nós vamos dar mais ênfase hoje. No segundo fator, que é a questão de tempo, como classificar uma imigração, eu vou ter, então, aí, quando que eu vou definir uma migração como temporária. Essa é muito simples, né? É aquele estudante que vai passar 2, 3 anos no outro país, é aquele trabalhador que foi transferido, né, para uma outra função, numa multinacional, e vai ficar durante um tempo, mas ele já tem prazo de volta. Mas eu tenho também aquela imigração definitiva, que essa, pessoalmente, eu gostaria até de abrir, né, um parênteses aqui, porque eu acho muito difícil você classificar uma migração como definitiva. Porque muitas pessoas vão para ficar, mas no decorrer, né, de todo o processo, 10, 20, 30 anos, talvez elas voltem para o seu país de origem. Então, até que ponto essa migração ela pode ser considerada definitiva? As causas econômicas, que aí nós vamos ter como fatores repulsivos, que seria uma forma, entre um outro conceito, uma forma de desterritorialização do cidadão. Então, ele se sente obrigado a buscar um novo lugar, né, para se estabelecer. Essas causas podem ser econômicas, educacionais, políticas, ambientais, e a gente vai ver também na sequência. E a situação, de que forma esse migrante ele é desejado ou indesejado, ele está deixando o seu país. De uma forma legal, de uma forma clandestina, né? E nós temos os casos especiais, os refugiados, que são imigrantes legais, mas também nem sempre são desejados.
Nós temos a fuga de cérebro, que são os intelectuais que abandonam, né, o seu país por uma oferta melhor lá na frente. Então, enfim, nós vamos ter o imigrante, ele chega por fatores atrativos e o emigrante, ele está saindo por fatores repulsivos. E assim nós terminamos, então, o nosso primeiro bloco, né? Esse próximo slide aqui é só mais uma síntese aí, que o êxodo rural que a gente já comentou, né? A imigração, ela vai aumentar a população absoluta, porque se ele está chegando, óbvio que vai aumentar a população, e a imigração, se a pessoa está saindo, então ela vai provocar assim, uma certa redução na população absoluta do país, né? Mas essa influência aí, ela vai acontecer em escalas diferentes. Então, terminamos assim. Professora Lessa, boa noite. Eu sou o professor Carlos Garrido, sou da Escola Adventista de Paraupebas. Eu gostaria de só esclarecer uma coisa. Sou professor de Filosofia e Sociologia e leciono no ensino médio. Professora, com relação às questões sociais que a própria imigração e emigração vem causando em todo o mundo, principalmente no Brasil, com os haitianos. O que a senhora pode me dizer sobre isso? Existe uma solução política para essa questão? Como é que a gente pode trabalhar isso com relação à sociologia ou à filosofia no ensino médio? Então, até a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, até antecipando alguma coisa que vem também ali pela frente. Essa questão dos haitianos não é tão comum, porque o Brasil, nas últimas décadas, ele tem mais exportado pessoas, né, do que recebido. E, de repente, você vê um país como o Haiti, que está ali próximo ao número 160, se não me engano, do IDH, né, o Brasil está no 70 e alguma coisa, aproximadamente, não lembro bem agora, mas você vê que são imigrantes que nós consideramos, que eu falo como sociedade, nós consideramos como imigrantes indesejados, porque eles estão atravessando essas fronteiras, muitos deles de forma ilegal, né? Eles estão atravessando essas fronteiras e quando eles chegam, uma parte da população se sente ameaçada com o diferente, com o exótico, com, né, a competição que é no mercado de trabalho e por aí vai. Então, assim, a solução seria, ela tem que partir de um plano político, né? Tem que ter, a sociedade ela vai reagir quando houver também uma estrutura política que responda a essas necessidades. Então, enquanto o país não tiver uma política de aceitação, de organização e também de estruturação para esse imigrante, de fornecer a ele condições dignas também de se inserir no meio social, os haitianos vão, na maioria dos casos, eles vão ainda sofrer, né, um processo de rejeição muito intenso, como acontece também com outros imigrantes em outros lugares no mundo. Então, é um problema mais político, lembrando, quando o país tem uma política voltada para a imigração, a sociedade ela reage mais positivamente, porque ela não vai se sentir tão ameaçada em relação ao seu emprego, né, ou aos seus serviços públicos, por aí vai. Ok. Não sei se respondi a tua questão, não sei se seria bem... Sim, com certeza, professora. Inclusive, alguns deles, né, foram apedrejados, né, por brasileiros por conta de tirar esse pseudo lugar no mercado de trabalho, né? E a senhora sabe o problema que nós estamos passando socialmente com relação ao trabalho e emprego aqui no Brasil. Mas só me respondeu sim, professora, com muita clareza. Eu lhe agradeço. Agradeço muito e estou ansioso para ver o restante dos blocos. Muito obrigado, professora Sandra. Muito obrigado mesmo.